As luzes fluorescentes do Hospital St. Mary lançavam um brilho pálido sobre a ala pediátrica, enquanto David Carter carregava seu filho de 3 anos, Mason, pelo longo corredor. Aos 36 anos, o rosto de David mostrava a tensão de noites sem dormir e o peso de responsabilidades que pareciam grandes demais para uma só pessoa. Mason vestia seu pijama favorito do Superman, o tecido azul brilhante, um contraste alegre ao ambiente hospitalar estéril. Apesar da doença, os olhos do menino ainda mantinham aquela centelha de curiosidade que fazia o coração de David inchar de amor e doer de preocupação. "Papai, os médicos vão me deixar melhor?" Mason perguntou, sua vozinha ecoando suavemente no corredor. David ajustou o peso do filho em seus braços, tomando cuidado para não mexer no acesso intravenoso colocado mais cedo. "Sim, filho. Os médicos aqui são muito inteligentes. Eles vão cuidar bem de você." Nos últimos 6 meses, David enfrentara uma batalha que nunca esperara enfrentar sozinho. Mason fora diagnosticado com um distúrbio sanguíneo raro, que exigia tratamento especializado e internações frequentes. Como operário de construção civil, o seguro de David cobria o básico, mas as contas médicas acumuladas o esmagavam financeiramente. Ele fora forçado a tirar licença não remunerada para cuidar de Mason, e sua pequena poupança acabara semanas atrás. Naquela noite, ele trouxera Mason ao pronto-socorro porque a febre do menino subira perigosamente, e David sabia que não podia esperar até amanhã. Enquanto caminhavam pelo hospital, David tentava afastar o medo que o roía constantemente. E se ele não pudesse pagar o tratamento que Mason precisava? E se ele falhasse como pai quando seu filho mais precisava dele? Passaram pela ala administrativa do hospital, onde, através de portas de vidro, David viu pessoas bem vestidas em uma espécie de reunião noturna. Membros do conselho, ele supôs, tomando decisões sobre orçamentos e políticas, enquanto famílias como a dele lutavam para navegar o complexo mundo dos cuidados médicos. De repente, Mason se endireitou nos braços de David e apontou para as portas de vidro. "Papai, olha!" David seguiu o olhar do filho, imaginando o que chamara sua atenção. "É a mamãe!" Mason disse com absoluta certeza. Seu dedinho apontava para uma mulher de blusa branca elegante e saia marinho que estava à frente de uma mesa de reunião. O coração de David parou. A mulher que Mason apontava era claramente alguém importante, cercada por outros executivos e falando com a autoridade confiante de quem está acostumada a liderar. Ela parecia ter pouco mais de 30 anos, com cabelos loiros presos de forma profissional e um ar de sucesso que falava de riqueza e poder. "Mason, querido, essa não é a mamãe", David disse gentilmente, embora sua voz tenha engasgado levemente. A mãe de Mason os deixara quando o menino mal tinha 1 ano, incapaz de lidar com as demandas da maternidade e escolhendo seguir sua carreira. David não tivera notícias dela desde então, mas Mason balançou a cabeça com firmeza, como crianças fazem quando sabem algo que os adultos esqueceram. "É sim a mamãe. Eu lembro do cheiro dela. Lembro da voz dela." Naquele momento, a mulher na sala de reuniões olhou para cima e seus olhos encontraram os de David através do vidro. Por um instante, sua expressão composta vacilou, e David viu algo cruzar seu rosto. Reconhecimento, choque e algo que poderia ser dor. A mulher se desculpou da reunião e caminhou em direção à porta. Quando se aproximou, David pôde ver que Mason estava certo. Apesar das roupas caras e da aparência polida, aquela era de fato Sarah Mitchell, a mulher que dera à luz Mason e depois desaparecera de suas vidas. "David?" Sarah disse baixinho ao entrar no corredor, sua voz quase um sussurro. "Sarah?" David respondeu, sua própria voz tensa, com emoções que pensara ter enterrado há muito tempo. Mason estendeu os bracinhos para Sarah, seu rosto iluminando-se de alegria. "Mamãe, eu sabia que era você!" A fachada cuidadosamente composta de Sarah rachou completamente. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto ela olhava para o menino que não via há mais de 2 anos. "Mason", ela sussurrou, sua voz quebrando. David ficou paralisado.
segurando Mason entre eles, sem saber o que fazer ou dizer. A mulher diante dele não se parecia em nada com a jovem mãe em dificuldades que os deixara. Ela era claramente bem-sucedida agora. Rica até, a julgar por suas roupas de grife e pelo fato de estar liderando o que parecia ser uma reunião do conselho do hospital. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sarah perguntou. Embora assim que as palavras saíram, ela parecesse perceber a resposta. Seus olhos notaram a pulseira hospitalar de Mason e o acesso intravenoso, e seu rosto empalideceu. "Mason está doente", David disse simplesmente. "Ele tem ido e vindo de hospitais há meses. Hoje sua febre subiu muito, então eu o trouxe ao pronto-socorro." A mão de Sarah voou à boca. "O que ele tem?" "Um distúrbio sanguíneo", David explicou. Sua voz estava firme, apesar da natureza surreal da conversa. "Os médicos dizem que é tratável, mas exige cuidados contínuos e medicamentos que custam mais do que posso pagar." Sarah olhou para Mason, que ainda estendia os braços para ela com total confiança e amor, como se ela nunca tivesse ido embora. "Posso segurá-lo?" Ela perguntou hesitante. David hesitou apenas um momento antes de transferir Mason cuidadosamente para os braços de Sarah. O menino imediatamente se aconchegou nela, como se uma parte profunda dele se lembrasse da segurança do abraço da mãe. "Senti sua falta, mamãe", Mason disse, sua mãozinha acariciando a face de Sarah. Sarah fechou os olhos, segurando Mason perto enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Eu senti sua falta também, meu amor, mais do que você jamais saberá." David assistiu ao reencontro com emoções conflitantes. Parte dele estava zangado com Sarah por tê-los deixado quando mais precisavam dela, mas outra parte, a parte que via o quanto Mason precisava da mãe, sentia algo como alívio. "Sarah", David disse calmamente, "o que aconteceu com você? Onde você esteve?" Sarah abriu os olhos e olhou para David sobre a cabeça de Mason. "Depois que saí, me joguei no trabalho. Fundei uma empresa de consultoria médica e ela cresceu mais rápido do que jamais imaginei. Tornei-me bem-sucedida, rica até, mas me convenci de que você e Mason estavam melhor sem mim." Ela pausou, acariciando gentilmente o cabelo de Mason. "Dizia a mim mesma que era egoísta demais, focada demais na carreira para ser uma boa mãe. Pensei que, se ficasse longe, você poderia encontrar alguém melhor para Mason. Mas você nunca tentou nos contatar", David disse, tentando manter a mágoa fora da voz. "Eu tive medo", admitiu Sarah. "Medo de que você me rejeitasse, medo de que Mason não se lembrasse de mim, medo de machucar vocês dois novamente." Mason olhou para Sarah com olhos sérios. "Você vai ficar desta vez, mamãe?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Sarah olhou de Mason para David, depois de volta para o filho. "Se o seu pai permitir", ela disse baixinho, "eu gostaria de tentar. Gostaria de ajudar a cuidar de você e me certificar de que você receba todos os remédios que precisa para melhorar." David estudou o rosto de Sarah, procurando qualquer sinal de que aquela era apenas outra decisão temporária que ela abandonaria quando ficasse difícil. Mas o que viu foi remorso genuíno e uma determinação que não estivera lá 3 anos antes. "Mason precisa da mãe", David disse finalmente. "E, francamente, eu preciso de ajuda. Não consigo mais fazer isso sozinho." Nas semanas seguintes, Sarah lentamente reentrou em suas vidas. Ela usou sua riqueza e conexões para garantir que Mason recebesse os melhores cuidados possíveis dos principais especialistas do país. Também usou sua influência como grande benfeitora do hospital para ajudar outras famílias enfrentando lutas semelhantes. Mas mais importante, ela começou o lento processo de reconstruir seu relacionamento com Mason e conquistar a confiança de David. Ela comparecia a todas as consultas médicas, aprendeu a dar os remédios de Mason e passava horas lendo para ele e brincando de seus jogos favoritos. 3 meses depois, a condição de Mason havia se estabilizado significativamente graças aos excelentes cuidados que recebia. Os 3 estavam sentados no quarto do hospital, lendo histórias juntos enquanto Mason recebia seu tratamento semanal. "Papai", Mason disse, olhando para cima do livro, "nós somos uma família de novo." David e Sarah trocaram olhares.
Eles tinham tido conversas cuidadosas sobre o futuro, indo devagar e focando principalmente nas necessidades de Mason. "Estamos trabalhando nisso, filho", David disse gentilmente. "O que você acha disso?" Mason sorriu, o sorriso brilhante e inocente que os guiara pelos dias mais sombrios. "Eu acho que famílias ajudam umas às outras quando alguém está doente, e famílias ficam juntas." Sarah estendeu a mão e pegou a de David. "Mason é muito sábio para um menino de 3 anos." David apertou sua mão gentilmente. "Sim, ele é. Ele sabia quem você era mesmo quando eu não acreditei nele." "Crianças veem com o coração", Sarah disse suavemente. "Talvez devêssemos todos tentar fazer isso mais vezes." 6 meses depois, Mason foi declarado em remissão completa. Sarah criara uma fundação para ajudar outras famílias em crise médica e aprendeu a balancear sua carreira bem-sucedida com o seu papel de mãe. David voltara a trabalhar, mas agora com a segurança de saber que Mason sempre teria os cuidados que necessitava. Mais importante, ele aprendera que às vezes as pessoas vão embora não porque não amam você, mas porque ainda não sabem como amar a si mesmas. Quando saíram do hospital juntos após o tratamento final de Mason, o menino olhou para ambos os pais e disse: "Eu disse que era a mamãe. Nunca esqueci dela." Sarah se ajoelhou e abraçou Mason com força. "E eu nunca esqueci você, meu amor. Nem por um único dia." Às vezes, David refletiu, os reencontros mais importantes acontecem nos lugares mais inesperados. E às vezes é preciso a fé inabalável de uma criança para lembrar aos adultos que o amor verdadeiro, nunca desaparece de verdade. Ele apenas espera pacientemente pelo momento certo para encontrar seu caminho de volta para casa.